everybody! How are you today? Como é que vocês estão hoje? Espero que estejam super bem. Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa para a primeira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando vocês mais uma vez que esse é o projeto Seduc em Ação, que terá programas diários com aulas para o ensino médio. Eu sou a professora Ana Cristina Brandão, vocês já me conhecem, e na aula de hoje iniciamos as atividades e discussões a respeito do gênero filme. Só que nessa aula de hoje a gente vai deixar um pouco de lado o estudo da língua, da estrutura da língua e do aspecto discursivo da linguagem, que a gente vem trabalhando com alguns textos, né? Vocês sabem, lendo os textos e tentando entender os textos em língua inglesa. Porque hoje nós vamos ceder lugar ao cinema, ao filme. A gente vai entender um pouquinho como é que surge, então, a possibilidade de a gente produzir e fazer filmes, né? Então, vai ser uma aula mais voltada para a língua portuguesa, mas não se preocupa não, que na aula que vem a gente volta para os textos em língua inglesa. Então, vamos lá? Então, a nossa habilidade da aula de hoje, olha, entender a origem e a evolução do cinema ao longo dos anos, né? Imagine você que hoje nós podemos gravar um filme, um longa-metragem, inclusive, utilizando um cellphone, um celular. E sim, há filmes que já foram gravados com um aparelho celular apenas, e filmes premiados, inclusive. Mas para a gente chegar nessa situação, para a gente chegar, houve um processo longo de adaptação, de construção, até a gente poder chegar na câmera. Essa câmera, por exemplo, em que está me gravando, eu estou falando com você. Houve um processo longo para isso. Então, vamos lá comigo. A gente começa, então, chamando atenção para uma frase que todo diretor de cinema fala. Lights, camera and action, que quer dizer luzes, câmera e ação. Essa é a frase que todo diretor de cinema fala para os seus atores começarem a atuar. Mas, como eu disse para vocês, para a gente chegar na câmera de cinema como a gente conhece hoje, né, a gente teve um processo longo que começou com a lanterna mágica. Ela dá a origem do cinema, ela dá origem, então, para todo o desenvolvimento tecnológico para a gente poder pensar, então, na câmera de cinema que a gente tem hoje. Veja que, como é que a gente começa? A gente começa com a lanterna mágica, como eu disse para vocês, que foi inventada no século XVII. Quando que é o século XVII? O século XVII começa em 1701. Então, veja que em 1701 a gente tinha, então, essa lanterna mágica e começa a dar origem, começa a fazer aparecer desenhos. Mas o que era essa lanterna mágica? Olha só, tratava-se de uma câmera escura que projetava, através de lentes e luz, desenhos pintados à mão em vidro. Aí vocês reparem aqui na imagem que esses desenhos eram projetados na parede, enquanto que um narrador ou uma narradora se encarregava de contar as histórias, né? Então, a gente vê aqui, olha, uma imagem muito típica do século XVII, 1700 e alguma coisa. Esse aparelho foi inventado, então, a partir desse aparelho, as pessoas começam a tentar projetar imagens para fazer essas imagens ganharem movimento. Então, as pessoas já começam a pensar nisso. E aí, o que surge logo depois? Veja, construída em 1877, ainda estamos no século XVII, está vendo? Ó, já estamos no século XVIII, perdão. Construída em 1867 pelo francês Charles-Émile Renault. Ele construiu o praxenoscópio. O que se tratava disso? Olha, cada imagem, está vendo? Eram imagens desenhadas nesse aparelho aqui, e que elas eram colocadas em movimento para dar a sensação de que essas imagens estavam se movimentando. E uma informação importante é que no praxenoscópio, cada imagem deveria ser desenhada cuidadosamente para dar a ilusão de movimento, né? E essa ideia desse aparelho aqui, inclusive, é que possibilitou a ideia das animações que a gente conhece hoje. Imagine você que para você assistir um filme como Era do Gelo, e assistir um filme como Era do Gelo, tem Madagascar também, que são animações, cada movimento daqueles personagens é desenhado pelos desenhistas. Cada fala, cada movimento, cada projeção corporal desses personagens é cuidadosamente desenhada para ser projetada. Por aí você já imagina que um filme de 2 horas, mais ou menos, uma animação de 2 horas gasta pelo menos 1 ano para ser produzida, para ser feita. Até que todo o desenho fique pronto e até que tudo seja colocado em ação, em movimento, leva-se às vezes até mais do que 1 ano. Uma produção que a gente vê em 2 horas. Então, é uma grande produção, é um grande movimento para fazer esses filmes chegarem ao cinema e depois chegarem nas nossas casas, né?
Depois do praxinoscópio, e aí as coisas vão se modernizando, as pessoas vão começando a observar, surge o cinetoscópio, que aí o que é o cinetoscópio? Olha, logo depois do aparelho anterior que a gente viu, ele é lançado nos Estados Unidos, na fábrica comandada por Thomas Edison. Veja bem, ele é uma espécie de cápsula, uma espécie de máquina individual em que se podia assistir filmes de muita curta duração. A gente está falando de filmes aqui de 5 minutos, 7 minutos no máximo. Então veja que o desenho aqui é um homem olhando para dentro dessa máquina. Então dentro dessa máquina ele está vendo aqui alguns desenhos, algumas imagens em movimento, né? E foi muito importante o desenvolvimento dessa máquina aqui, porque foi justamente essa máquina aqui que dá ideia para que dois irmãos famosíssimos, que são os irmãos Lumière, desenvolvessem o cinematógrafo. Aí sim, quando eles desenvolvem o cinematógrafo, essa caixa esquisita que a gente está aqui e que deu ideia para a câmera, que a gente conhece hoje, que a gente vê hoje, essa máquina aqui foi fundamental para que a gente tenha hoje em dia o cinema que a gente vê hoje, o filme que a gente vê hoje. Então, olha só, os dois irmãos, Auguste Lumière e Louis Lumière, apaixonados por inventos e fotografias, desenvolveram o cinematógrafo. Então, ao contrário dos outros aparelhos, ele permitia gravar e projetar as imagens, tornando a atividade mais prática. Então, é por meio desses dois irmãos e por meio do desenvolvimento do cinematógrafo que a gente vai ter a primeira exibição de cinema, que acontece justamente em Paris. E isso foi um evento, isso foi no dia 28 de dezembro de 1895, no Grand Café, em Paris. Então, Paris inteira quase parou para ver o primeiro filme, as primeiras imagens projetadas e capturadas pelos irmãos Lumière. Então, essa aqui foi a primeira projeção que a gente teve de cinema no mundo. E quais eram os nomes no filme? A chegada do trem, a estação de La Ciotat e a saída dos operários da fábrica. Então, eram duas imagens, os filmes eram duas imagens. Eram essas pessoas saindo da estação, dessa estação aqui, e operários saindo da fábrica. Então, os irmãos Lumière captaram essas imagens e exibiram essas imagens para Paris, e isso ficou famoso no mundo inteiro. E a partir dessa projeção dos irmãos Lumière é que a tecnologia ela foi se desenvolvendo cada vez mais para a gente chegar nas câmeras que a gente tem hoje de cinema. Então, a gente tinha, por exemplo, câmera de película, que é uma câmera própria para o cinema e não é a mesma da câmera da televisão. Mas hoje a gente tem a câmera digital. Então, muitos cineastas hoje trabalham com a câmera digital porque é uma câmera que não fica estática, ela não fica parada, ela pode se movimentar. Então, tem cenas de filmes como, não sei se vocês chegaram a assistir, mas Quem Quer Ser um Milionário? Há uma corrida, as crianças correm no decorrer desse filme. Essa cena foi possível porque tinha uma câmera no ombro do cinegrafista acompanhando todo o movimento dos atores. Então, a gente vai vendo que há todo um processo, há toda uma adaptação e todo o desenvolvimento tecnológico para a gente ver os filmes que a gente vê hoje. E aí a gente tem uma informação que eu acho que é very important, é muito importante, e é muito importante por quê? Essa foto aqui é da Alice Guy Blaché. Alice Guy Blaché foi a primeira cineasta a conseguir viver de cinema. Os irmãos Lumière não conseguiram viver de cinema. Os irmãos Lumière fizeram essa apresentação nesse café em Paris e foram fazer outra coisa da vida. No entanto, a Alice foi a primeira mulher a fazer cinema, e a ganhar a vida como cineasta. E essa é uma informação importante, por quê? Porque essa é uma informação que a gente não encontra nos livros de história. Então, há um constante apagamento, inclusive, da atuação das mulheres no decorrer das vários eventos, das várias situações na história, e a Alice é uma dessas mulheres muito injustiçadas, né? Fala-se muito dos irmãos Lumière e fala-se pouco na Alice, que foi para Hollywood. Quando Hollywood, então, começa a se transformar no grande centro do cinema do mundo, a Alice vai para Hollywood e começa a ganhar a vida fazendo cinema. Infelizmente não deu certo, não deu muito certo, ela teve que voltar para a França, ela é francesa, voltou para a França, mas essa informação é uma informação importante.
Então, a gente vai vendo, students, como é importante, como foi importante, então, o desenvolvimento da tecnologia para a gente chegar aos filmes que a gente tem hoje. Então, para eu poder falar com você, para a professora Rose poder falar com você, foi um processo longo, foi um processo de tempos em tempos sendo desenvolvidos. Certinho? Bom, essa é a nossa aula de hoje. Na nossa próxima aula, a gente já vai retomar, então, um filme. Nós vamos falar de um filme especificamente. E um filme muito legal chamado Sete Vidas. É um filme que a gente vai trabalhar com ele na nossa próxima aula, na aula que vai, se não me engano, semana que vem, na semana seguinte, ok? Mas foi ótimo estar aqui com vocês hoje. That's all for today. Por hoje é só. Thank you very much. E fiquem ligados, porque o Seduc em Ação volta na semana que vem. Ele retorna na segunda com aulas de língua portuguesa e matemática para a segunda série do ensino médio. It was a pleasure. Foi um prazer. Bye, bye.